Eu não sei quem errou mais, se foi o árbitro que estava no VAR ou se foi Marcão. É uma competição difícil e vou te falar, a competição mais difícil foi escolher o título desse vídeo, que até agora eu não escolhi ainda, porque eu estou em dúvida se eu vou colocar no título sobre a atuação ridícula do Fluminense em campo ou sobre a atuação ridícula da arbitragem. Ainda estou em dúvida. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse aqui é o vídeo de análise hipócrita de Fluminense, de Avaí 1, Fluminense 1, jogo da 36ª rodada do Brasileirão 2019. A gente não só não garantiu matematicamente a permanência na Série A, apesar de estatisticamente eu achar que já não cai mais pela pontuação que a gente atingiu. A gente vai agora para 2 jogos em casa contra Fortaleza, um time que vem voando, ganhou do Goiás hoje fora de casa, e contra o Corinthians fora de casa, né? Vai para 2 jogos, um em casa contra Fortaleza e um fora contra o Corinthians, para tentar ultrapassar Atlético Mineiro e Botafogo, que estão à nossa frente, e ir para a Sul-Americana. O sonho que estava se tornando realidade após o jogo contra o Palmeiras, de voltar a jogar a Sul-Americana, foi jogado por água abaixo em 2 lances, em 2 momentos, na verdade. Vou instaurar aqui 2 pessoas que mostram bastante isso. O árbitro do VAR, e eu não estou falando aqui do árbitro de campo e não estou falando do VAR. O VAR é um aparelho que é controlado por uma pessoa. O erro tem quem controlou. O árbitro do VAR, senhor Rodrigo Guarizo do Amaral, que nunca apitou uma partida profissional do Fluminense, totalmente inexperiente, e por Marcão. Mas vamos falar. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você não conhecia o canal ainda. Se você já conhecia e não está inscrito, você está errado. Mas vamos do início, né? Vamos na ordem cronológica. O Fluminense entrou em campo com uma escalação diferente do que aquilo que vinha sendo projetado. Marcão não escalou o time com Guilherme, como todo mundo esperava, Guilherme e Nenê. Escalou com Dodge e no lugar de Guilherme. Eu preferia Guilherme, pelo tipo de jogo que eu achei que o Fluminense ia enfrentar. Teve até muita gente cogitando entrar com 3 atacantes, ao invés de entrar com Dodge ou com Guilherme ali, botar um terceiro atacante porque era um time mais frágil. Acho que a gente está em tempo de testar uma nova formação, apesar de que a gente já sabe como foi com 3 atacantes e não deu muito certo, né? Então eu preferia entrar com o Guilherme, eu queria ver o Guilherme jogando mais tempo. O gramado estava muito ruim, um gramado extremamente seco, principalmente na área central do gramado, né? Toda a faixa central e no meio de campo as laterais também estavam um pouco complexas. A bola ficava quicando e subindo muito, e com o vento que estava ainda, estava muito difícil de tocar a bola com o gramado seco. Aparentemente para mim foi de propósito isso. Isso fez com que, aos 6 minutos, a chance do Avaí tenha surgido num toque de bola que eu botei aqui entre aspas, porque foi uma jogada mais pelo alto. No escanteio, Marcos Felipe faz a defesa, que ali foi total culpa do vento. Achei que fosse alguma coisa em relação a tempo de bola, mas não foi. Aos 14 minutos, o Fluminense vem fazendo jogada pelo alto também, e tem um pênalti em Marcos Paulo, que aí, enfim, na hora me pareceu muito pênalti, só que vendo o replay depois fica claro de que Marcos Paulo tá puxando o jogador do Avaí antes. Aí você pode falar, mas o puxão do jogador do Avaí foi muito mais forte. Foi. Mas o de Marcos Paulo também é um agarrão, e aquele negócio, em tempos de VAR, isso aqui já virou falta. Então, infelizmente, eu até acho que foi falta, mas se você quer discutir a questão da intensidade, hoje em dia tá bem complicado mesmo. Então, ali eu achei que foi pênalti, mas tinha sido falta dele antes. Aos 17, o Fluminense teve uma outra chance pingando a bola. Começou a entender como era para jogar, que não era para jogar pelo meio. Começou a mudar essa mentalidade. Uma bola que foi virada de Alan para Nenê, de Nenê para Gilberto. Gilberto faz o cruzamento e Marcos Paulo bate isolando. Mas o Fluminense começou a entender que não dava para jogar tocando a bola o tempo todo. Tava se complicando. Pelo meio, o Fluminense não tinha gente, porque o único que estava jogando pelo meio era Nenê, que não fez durante o jogo inteiro uma boa atuação, não só pelo estado do gramado, mas também porque quando ele saiu para jogar em outras posições, foi muito fraco. Ele não conseguiu fazer aquilo de segurar a bola e dar tranquilidade para o time. Na maioria das vezes que a bola batia nele, ou saía para trás, ou então saía para o time adversário. E também não foi objetivo, tendo a finalização como algo de bom, por exemplo. Não foi um jogador que se destacou com isso.
Aos 37 minutos saiu o gol do Fluminense, no momento em que o Fluminense já não explorava mais tanto o ataque, estava focando muito no ataque no lado direito, e numa jogada de Gilberto, uma jogadaça de Gilberto pela direita, dando caneta, enfim, uma boa jogada, cruzamento de esquerda, Marcos Paulo cabeceia, faz o gol. Redenção de Gilberto, justificando aquilo que todo mundo falava, né? Ele vai muito bem no ataque, estava muito mal há um tempo atrás, mas voltou a render, tanto quanto o Palmeiras quanto o Avaí. Foi uma boa opção pela lateral direita, jogando mais ofensivo. E Marcos Paulo, que dos últimos 7 gols do Fluminense, 4 foram dele. Desde que ele começou a jogar com 2 atacantes jogando muito mais centralizado, fez 4 gols. E vou relembrar, se Patrick não entra bicando aquele gol contra o Atlético Mineiro, ele ia fazer, ele já estava por trás para meter o gol. Seria 5 em 7. Nem Fernando Diniz, nem Oswaldo de Oliveira conseguiram entender de que Marcos Paulo rende muito melhor para o meio. Nisso daí, mérito para Marcão. Colocou para jogar nessa posição e ele está rendendo muito agora. Aí vem aqui um final do primeiro tempo, o Fluminense evitando jogar pelo meio, jogando pelas pontas, Gilberto começa a se destacar, né, porque tava jogando mais ofensivo, Dodge tava quase fazendo um lateral direito para Gilberto jogar de ponta, assim como o Johnny Gonzalez fazia na esquerda, mas saindo bem mais com o Caio Henrique, só que achei os dois não muito entrosados, e a marcação do Avaí também estava muito deslocada para esse lado esquerdo do Fluminense. Todo mundo sabe que é um bom lado, um melhor lado do Flu, e por isso que o Gilberto teve mais espaço. Só que, no segundo tempo, eu vou pegar um blocão agora de espaço de tempo, porque a gente volta para o segundo tempo com o Avaí mexendo cada vez mais para avançar o time. E o Fluminense recua de uma maneira inacreditável. Vamos lá, por que o Fluminense sempre recua no primeiro tempo, no segundo tempo? Primeiro, porque o time cansa. Isso é claro, o time do Fluminense é um time que chega ao final do ano muito cansado. Ponto. Porém, a gente está falando muito de postura, não está falando de jogador. Hoje, por exemplo, a gente tinha 4 jogadores diferentes em relação à última partida e a gente recuou do mesmo jeito. E hoje, pra mim, foi pior. Porque, vocês lembram como eu abri a análise contra o Palmeiras, depois ali da festa da torcida, eu falei, não dá pra gente exigir que a gente vá ganhar do Palmeiras e jogar bem. Porque, né, enfim, a gente recuou, méritos nossos nas saídas no contra-ataque ainda ameaçamos. Contra o Avaí tem que exigir isso. O Fluminense tem que ganhar e dominar a partida. Se não ganhar, como foi com o Fernando Diniz, com o Avaí foi com o Oswaldo, né? Se não ganhar, tá errado. Se não dominar a partida, tá errado. Tem problema aí. Porque o time da Bahia é muito ruim, é muito fraco. É um dos piores times que eu vi na Série A nos últimos anos. O Fluminense começa a dar a bola para o Avaí e fica todo atrás do meio de campo, recuando de uma maneira injustificável. Até falei, contra o CSA, contra o Atlético Mineiro e CSA, a justificativa era o quê? A gente não pode perder esses pontos de maneira nenhuma, a gente está desesperado, tem que segurar de qualquer jeito. Recuou nesses dois contra adversários que eram mais fracos. Contra o Palmeiras, qual era a justificativa? Recuamos porque é um time mais forte do outro lado. Contra o Avaí não tinha justificativa nenhuma. O Fluminense estava jogando, apesar de ter ali um contextozinho de rebaixamento, que por sinal a transmissão da Globo forçou isso várias vezes, mas sejamos sinceros, né, qual a chance do Cruzeiro e do Ceará chegarem a 42 pontos nesse campeonato? Os dois têm que chegar pra gente... Não, o Cruzeiro tem que chegar a 43 agora, porque a gente ganha no critério de desempate. Então, chance é quase mínima, mas o Fluminense estava mais solto, estava jogando para olhar para a parte de cima. E fez a mesma coisa com um time horrível. E, bem, eu marquei aqui, 10 minutos. Avaí mexe, avança e o Fluminense não consegue manter a bola no pé. 20 minutos. Nenê não segura a bola. Yuri e Alan erram passes, tentando ser mais incisivos. E Caio Henrique e Johnny afobados nas chances que tem pela esquerda. Gilberto sumiu do jogo. Gilberto voltou a ser lateral. Claramente cansou e não apoiou mais. Aí eu não sei se por decisão dele ou se por Marcão ter pedido para o Fluminense ficar mais seguro. Vou repetir. Não sei se isso é instrução de Marcão. Me parece ser, mas não tenho certeza se não são jogadores. Mas me parece ser porque jogador não vai gostar de ficar tomando pressão o jogo todo. 30 minutos. Com sono, Marcão mexe para dar emoção no jogo. Tira o melhor do time, que era Marcos Paulo, que aí tem a justificativa de que ele poderia estar cansado. Eu não tiraria, mesmo cansado, e coloca Pablo Diego. Nada justifica a entrada de Pablo Diego hoje. Tinha opções muito melhores. Você podia botar João Pedro, podia botar o Wellington Nem. Eu nem sei se estava no banco, mas podia botar o Evandro, o Brenner. O Pablo Diego entrou em 2 partidas que eu falei, a única explicação é porque ele é um jogador mais forte, mais alto, pode ganhar a bola aérea. O Fluminense tinha Nino e tinha Lucas Claro, que são bons na bola aérea e são altos e fortes, e o Avaí nem estava chegando tanto. Pra que botar o Pablo Diego?
Ele na mesma hora tira o Nenê e bota o Guilherme, uma mudança que eu faria também, o Nenê muito abaixo, o Guilherme entra com 3 minutos, o Guilherme já faz uma falta, toma um amarelo, falta de inteligência, acho que tá até suspenso agora, e dá uma enfiada, Pablo Diego domina, cara a cara com o goleiro e mostra toda a sua habilidade para matar o jogo. Perde o gol. Ficou claro isso. Ah, mas o Wellington Ney também perdeu. Também perdeu, mas já fez um pelo menos. O que o Pablo Diego fez em qualquer jogo que ele tenha entrado? Contra o Corinthians, ele fez um gol, isso só, num gol de cabeça, isso só. Mas enfim, falei aqui, injustificável. Aos 34, Pablo Diego perde o gol. Aí quando eu tava escrevendo o último trecho aqui, ó, Fluminense pressiona até mais na frente. Depois até faz uma outra mudança, o Alan sente, ele não tinha opção para botar de volante ali, ele coloca o Julião na esquerda para trazer o Caio Henrique pro meio, mas nem deu tempo de mudar nada. Num lançamento para frente, um chutão do Avaí, o Lucas Claro perde no alto, Nino faz um pênalti ridículo de infantil, assim... O erro dele não foi nem o pênalti em si, o erro dele foi o desespero para ir de primeira na marcação, ele toma o drible, se ele não faz o pênalti, o cara da Avaí tava cara a cara com o Marcos Felipe. Então, mais do que o erro do pênalti, o erro ridículo foi no desespero para ir na bola. Pênalti para Avaí e estava escrito, né? Estava escrito que o Fluminense ia tomar um empate. Só que aí estava escrito e foram lá e tentaram apagar. Marcos Felipe, mais uma vez demonstrando a ótima fase dele, vem muito seguro, pega o pênalti, um pênalti, falaram até que foi mal cobrado, realmente achei meio fraco, mas foi bem no canto, uma defesaça de Marcos Felipe e o árbitro anula. Eu já justifiquei tudo aqui que o Fluminense realmente não mereceu ganhar. Mereceu ganhar porque o time da Avaí é horrível. Mas nada justifica anular a cobrança do pênalti, a não ser um preciosismo contra o Fluminense. Todo mundo sabe aqui que eu não sou conspiracionista, olha como estão ferrando o Fluminense. Até falei contra o Inter, falei contra o Atlético Mineiro, acho que eu não cheguei a falar aqui no canal necessariamente, que eu vi depois, que foram erros ali que a gente ou reclamou sem razão, ou então o Atlético Mineiro reclamou com razão. Não existe, eu acho até que não existe esse negócio de querer prejudicar o Fluminense, mas... Meu amigo, 2 pênaltis anulados por esse motivo no campeonato. Vários pênaltis defendidos com goleiro adiantado. 2 anulados. Fluminense e Bahia, Fluminense e Avaí, os 2 por goleiros do Fluminense. O árbitro de campo não anulou, vamos ser claros. Quem anula isso é o VAR. O árbitro de campo não tem, ele não vai lá ver no monitor e decide, não. Isso é uma anulação do árbitro, do Rodrigo Guarizo do Amaral, esse árbitro... Diria eu, preciosista. Eu fico até... Porque assim, ele age certo. Se é pra anular, anula. Mas por que só anulou os do Fluminense? Eu tenho que ver, na verdade, não é nem criticar ele. É criticar todos os outros que não anularam pênaltis em que o goleiro se adiantou. No segundo pênalti, eu ouvi relatos de que houve invasão. Não prestei atenção nessa questão da invasão. Mas também não sei se houve invasão de mais jogadores. Não sei como é que funciona a regra nesse caso. Mas se houve invasão do jogador do Avaí, por que o VAR não entrou também? Isso não existe, é ridículo. A gente foi... Eu fico até meio complicado de dizer que foi roubado, porque se essa é a regra, foi cumprida a regra. Mas por que só foi cumprida a regra contra a gente em vários pênaltis que foram batidos dessa mesma forma? O goleiro defendeu se adiantando e não foi anulado. Isso tem que ser cobrada a explicação. Não houve, vou repetir, não houve um erro do árbitro no jogo do Fluminense. Houve um erro em todos os outros jogos que foi passado pano, foi passado em cima e todo mundo esqueceu. Agora aconteceu de novo um acerto só contra o Fluminense. Só contra o Fluminense que vale essa regra. Aparentemente o goleiro do Fluminense é o único que não pode se adiantar. Merecemos tomar o empate, fizemos de tudo para tomar o empate, não conseguimos tomar o empate. E aí o VAR foi lá e deu uma moral pro Avaí para ver se ele conseguia empatar. E aí, com o doping do VAR, o Avaí, horroroso o time do Avaí, mas nada contra, conseguiu. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu.